E o último exercício, ele fala assim, olha, um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição, tá? Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60. Então, o balão estava aqui, na posição vertical em relação ao solo, e uma pessoa viu esse balão, tá? A 1,8 quilômetros de distância desse ponto vertical, sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, eu avistou sob um ângulo de 30 graus. Então, outra pessoa, alinhada a essa pessoa, ou seja, na mesma posição em relação ao solo, estava a 5,5 quilômetros de distância em relação à posição vertical do balão. Então, 1,8 para 5,5, ele está a 3,7 quilômetros da pessoa A. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, o que o exercício pede? Ele pede justamente essa altura do balão. Eu quero o X, a altura do balão. Então, vamos lá. Acredito que esteja muito fácil de resolver esse exercício, né? Se eu trabalhar nesse triângulo aqui, olha, tá? Nesse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo e foi fixado aí um ângulo, tá? Então, o que eu tenho aqui? O meu cateto oposto. O que eu tenho aqui? Meu cateto adjacente, tá? Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho um ângulo dado, qual é a relação trigonométrica? Tangente, de quanto? De 60. É COK. Pela tabelinha dos arcos notáveis, porque 60 graus é um arco notável, tangente de 60 vale raiz quadrada de 3. O cateto oposto, ó, cateto oposto ao ângulo, é o X. E o cateto adjacente é o vizinho, que é 1,8, tá? Vou trabalhar com quilômetro, porque a minha resposta está em quilômetro, não preciso fazer conversão nenhuma. Então, vamos lá, ó. Quem será X? Vai ser raiz quadrada de 3, que multiplica 1,8. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Vezes 1,8, qual vai ser a altura do balão? Aproximadamente 3,11 quilômetros, tá? A alternativa, no caso, C.